Quem chegou lá, diga: eu estou pronto. Aleluia, nós estamos prontos, amém? E diz assim, Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, seja no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga comigo assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos nessa noite de receber da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito está neste lugar e vai cooperar em nosso favor, produzindo aumento, crescimento, fortalecimento. Pai, fortalecendo as convicções que existem no nosso coração. Eu oro para que iluminados sejam os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender na totalidade tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, para que nós possamos sair daqui e crescer cada vez mais como filhos e filhas do Senhor, exalando o bom perfume de Cristo, brilhando nos lugares, para que glória e honra seja dada ao Senhor através das nossas vidas. Obrigado por essa noite, pela unção e pelo Teu Espírito disponível neste lugar, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido, no seu lugar. Aleluia. Deus é bom. Eu não sei quantos de nós que estamos aqui alguma vez já paramos e nos perguntamos o porquê de nós estarmos ainda aqui nessa terra. Você já se perguntou por isso alguma vez? É interessante que às vezes, quando passa-se o ano, ou quando alguma situação mais difícil, ela chega até as nossas vidas, nós tendemos sempre a nos questionar sobre o motivo da nossa existência. Muitos chegam a pensar: por que eu ainda estou aqui? E aí, quando acontece de nos separarmos às vezes de algumas pessoas, eu digo isso quanto ao falecimento, quando alguma pessoa morre no período aqui na terra, se salva, já vai desfrutar algo que nós um dia vamos desfrutar com o Pai. No momento de separação, de luto, muitas pessoas elas começam até a falar: mas por que foi ele? Por que não foi eu? Mas por que aconteceu isso dessa forma? E por que não aconteceu da outra forma? E às vezes, irmãos, nesse questionamento acerca de um propósito ou acerca de uma existência, muitas pessoas acabam se perdendo nos seus ideais, elas acabam se perdendo no seu foco, elas acabam perdendo o seu rumo, e muitas delas, elas deixam de avançar, elas deixam de continuar caminhando, e elas têm as suas vidas totalmente estagnadas. Porque é muito importante, queridos, para que nós possamos crescer e avançar sempre, todos nós saibamos o propósito de nós estarmos aqui. Nós precisamos saber que nós não somos um erro, que nós não somos um por acaso, que Deus não estava sem fazer nada e de repente Ele decidiu criar o homem. Não foi assim, querido. Nós fomos criados de propósito e nós somos criados com propósito. Amém ou não amém? Você pode dizer isso comigo? Diga assim: eu fui criado de propósito e com propósito. E irmãos, se nós somos criados com um propósito, nós só vamos ser plenamente felizes e realizados se nós fizermos aquilo que está destinado, ou que existe uma expectativa para nós fazermos. Você, meu irmão, sabe que um peixe foi criado para nadar, sim ou não? Imagine, meu irmão, se de repente acabasse toda a água do mundo, o que iria acontecer com o peixe? Ah, pastor, se ele tiver a habilidade de ficar na terra, ele ia ficar ali, mas ele ia ser um peixe frustrado. Por quê? Peixe foi feito para nadar. Sim ou não? Sim. Ainda que um passarinho esteja preso na sua gaiola, um passarinho não foi feito para estar na gaiola, ele foi feito para voar livremente. E ele só vai desfrutar e só vai viver o seu potencial de uma forma plena, alcançando os lugares que ele poderia alcançar quando ele está em liberdade, vivendo o propósito para o qual ele foi criado. Mas o que acontece é que muitas vezes as circunstâncias, elas tendem a nos fazer questionar coisas, e às vezes nós acabamos nos esquecendo e nos perdendo em meio a esse propósito. Eu me lembro de uma história, irmãos, que conta-se, eu não sei se é verdade ou se é apenas uma ilustração, que certa vez um arquiteto ali, um engenheiro civil, ele estava a construir uma catedral.
E esse homem, certa vez, ele chegou na obra e ele encontrou alguns funcionários ali que estavam trabalhando. Ele chegou para um e disse: o que você está fazendo? E esse homem, com uma voz meio que áspera, meio que irritado, já falou para ele: você não está vendo? Eu estou cavando buraco. Aí ele, meio estranhando aquilo, que a reação daquele homem, ele sai desse homem e ele vai para o outro e fala assim: e aí, o que você está fazendo? E o outro vira e fala assim: você não está vendo que eu estou tirando entulho? E ele, meu irmão, sem meio entender a ira daquelas pessoas e a forma áspera com que eles estavam respondendo, ele chega até um terceiro. E quando ele chega até esse terceiro, ele diz assim: o que é que você está fazendo? Ele diz: eu estou construindo uma linda catedral. Sabe, meu irmão, eles estavam fazendo coisas diferentes, eles estavam tendo obras, eles estavam tendo funções diferentes, mas a questão não era o que eles estavam fazendo, a questão era o quanto eles entendiam do propósito deles estarem ali. A questão é que desses 3 homens, 2 estavam insatisfeitos com as situações, estavam sendo levados pelas circunstâncias, e eles estavam esquecendo do grande feito que estava esperando eles nos próximos dias. Eles estavam esquecendo do fruto, muitas das vezes, do seu penoso trabalho. Mas esse terceiro homem, quando ele foi questionado, ele, meu irmão, mesmo trabalhando, e quem sabe às vezes mesmo cansado, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era para um propósito maior. Ele sabia que, ainda que as circunstâncias estivessem difíceis, algo, querido, maravilhoso iria surgir dessas dificuldades, dessas circunstâncias. É por isso que a Bíblia diz: essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória. Quando as circunstâncias vierem, querido, não jogue a toalha. Quando as dificuldades vierem, não desista. Mas saiba, querido, que você, quando passar pelo fogo, esse fogo só vai purificar mais a sua vida. Essa dificuldade só vai tornar você mais forte. E quando você vê, querido, que essas coisas vão passar, porque Deus é aquele que vai te tirar do meio dessas coisas, amém, queridos? Ele não nos abandona. Se o mar quer nos afogar, Ele nos tira do meio da tempestade e nos leva para um lugar seguro. Aleluia. Nós vamos passar mais fortes, nós vamos passar experimentados. Como Paulo mesmo diz, essa leve e momentânea tribulação vai produzir algo maior. Aleluia. Como Paulo mesmo no outro momento gosta de dizer, a prova da nossa fé vai produzir a paciência. Mas nós, queridos, só vamos continuar, nós só vamos conseguir resistir os dias maus que se levantarem contra nós, se nós nunca se esquecermos do nosso propósito. Se eu e você nos lembrarmos mais das circunstâncias do que do propósito que existe acerca das nossas vidas, nós vamos nos perder na caminhada, nós vamos nos perder no meio das coisas, e nós vamos ficar parados, nós vamos ficar estagnados, porque o desânimo vai tomar conta de mim, vai tomar conta de você. Então, querido, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Sempre existe um propósito, sempre existe algo maior no coração de Deus, onde as circunstâncias querem roubar, onde as circunstâncias querem nos parar, mas quando, querido, estiver ficando difícil, lembre, querido, que existe um prêmio te esperando, e as circunstâncias não podem te parar. Aleluia. Diga comigo, diga assim: as circunstâncias não podem me parar, porque existe um propósito, querido. Existe um propósito, existe algo que é maior, existe algo que vai além daquilo que nós estamos vivendo, existe um propósito eterno. Paulo diz: não nos atentando para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê, querido, ele é temporal, ele não é eterno e sim passageiro. Ele diz: foque naquilo que fica. Muitas pessoas casam e entram no casamento só por beleza. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Nos 5 primeiros anos está tudo bem. Aí passa 10 anos, o negócio começa a ficar mais ou menos. Aí passa 15 anos de casado. Olha que passou 20 anos de casado, meu irmão. Você olha para aquela foto e olha para a mulher que está dormindo com você na sua cama, e você fala assim: não foi com essa mulher que eu casei. Claro, querido, porque o corpo físico, ele vai sofrendo um processo de envelhecimento.
Mas se você não entrar num casamento apenas com um propósito carnal, apenas um propósito de satisfazer um desejo de beleza, mas no seu casamento escolher princípios, no seu casamento escolher virtudes que estão no coração, no seu casamento escolher, querido, uma atitude e uma pessoa repleta de um caráter bom, vai passar 20, 30 anos, a beleza vai ter mudado, mas a beleza que existe lá dentro, ela só vai ter crescido. Está comemorando as suas bodas de prata, as suas bodas de ouro, e você vai falar assim: eu não troco essa mulher nem por 3, por 4 ou por 5 de 20 anos. O mundo diz: troquei uma de 51 por 2 de 21, não é isso que a propaganda dizia? Não, querido, nós como crentes, nós permanecemos fiéis, porque existe um propósito maior. O propósito do casamento não é apenas uma satisfação natural, mas o propósito do casamento, existem expectativas divinas, querido. Assim como também em tudo na nossa vida, existe uma expectativa maior. Você sabia que você não trabalha apenas para ganhar dinheiro? Você pode dizer isso comigo, diga: eu não trabalho apenas para ganhar dinheiro. Mas sabe por que você trabalha, querido? Porque trabalho é bíblico. Você trabalha porque quando você está trabalhando, Deus se agrada de você estar trabalhando. Você trabalha, querido, porque através do fruto do seu trabalho, Deus pode depositar coisas na sua vida para que você abençoe outras pessoas. Você trabalha, querido, porque onde você trabalha, lá no seu lugar, com os companheiros de serviço para você, a luz de Cristo pode brilhar através da sua vida e aquelas pessoas podem ser salvas. Aleluia! Você trabalha, querido, porque existe um propósito maior no seu trabalho. Sabe, irmãos, quantas vezes nós começamos num trabalho e na expectativa, e aquele negócio nos primeiros dias é o melhor trabalho do mundo. Você já passou por isso? Um dia antes de começar, você fica: nossa, eu vou começar a trabalhar e não sei o que, não sei o que. Aí passa um dia, 2 dias, 1 ano, passa 2 anos, aí esse trabalho que era o melhor do mundo, ele passa a ser o pior do mundo. Sabe por quê? Muitas vezes o propósito foi perdido. Muitas vezes a expectativa ela foi perdida. Sabe, irmãos, nós precisamos encontrar o propósito de Deus em tudo aquilo que faz menção à nossa vida. E se nós entendemos o real propósito das nossas vidas, nós nunca mais vamos trabalhar da mesma forma, nós nunca mais vamos num shopping center da mesma forma, nós nunca mais vamos andar na rua da mesma forma, nós nunca mais vamos pegar um ônibus da mesma forma, nem ir no mercado da mesma forma. Como assim, Leandro? Se você entender que a sua vida foi criada, querido, para perfeito louvor e glória do Senhor, você vai saber que em todos os lugares onde você estiver, Deus pode te usar para que louvor e glória sejam dados a Ele. Aleluia! Vai comigo lá para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 1, eu quero ler um texto com você. E quando você chegar lá, você vai dizer: eu sirvo a um propósito. Aleluia! Essa tarde, meu irmão, Deus começou a compartilhar muito acerca dessas verdades no meu coração. Aleluia, como eu já tenho sido edificado por essas verdades. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 1. Aleluia. E ele diz assim: quem chegou diga: eu sirvo a um propósito. Amém. E ele diz: finalmente, irmãos, nós rogamos por vós e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quando nós falamos de propósito, irmãos, nós precisamos saber que dentre muitos propósitos que Deus tem na nossa vida, o maior de todos eles, e aquele que vai fazer com que nós cumpramos os outros, é nós entendermos que a nossa vida foi feita com o propósito de agradar a Deus. E Paulo aqui ele está falando isso, ele está dizendo: continue no propósito de viver uma vida de agradar a Deus. Aí muitas pessoas falam assim: Leandro, mas como eu agrado a Deus? Você agrada a Deus desagradando o mundo. Aleluia. É muito fácil, querido. Aquilo que você sabe que vai agradar o mundo é aquilo que desagrada a Deus, e aquilo que agrada a Deus é aquilo que vai desagradar o mundo.
O mundo diz: bebe, usa droga e se prostitui. Então, para você agradar a Deus, o que você vai fazer? Você não vai beber, você não vai usar drogas e você não vai se prostituir. E assim com todas as outras coisas. O mundo diz: busque os seus próprios interesses, mas Deus diz: busque os interesses de Deus. Ame o seu próximo como Cristo amou a igreja. Aleluia. Então o primeiro propósito, querido, para qual nós existimos é agradar ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Agradar ao Senhor em tudo aquilo que nós falamos. Agradar ao Senhor em tudo aquilo que nós temos como atitude da nossa vida. Porque, irmão, tem muito crente e tem muitas pessoas que as suas atitudes até são boas, mas a sua língua ela é tão má. Existe já um outro tipo de pessoa que a sua língua ela é tão boa, mas suas atitudes são tão más. Sabe, irmãos, aquilo que a nossa boca fala e aquilo que as mãos fazem precisa estar sincronizado com aquilo que existe no nosso coração. E se no nosso coração estiver o desejo de cumprir um propósito, se no nosso coração estiver o desejo de agradar a Deus sobre todas as coisas, você vai estar num casamento e num relacionamento desejando agradar a Deus. Você vai estar no trabalho entendendo que você não está apenas servindo ao seu patrão, mas que no seu trabalho você está servindo a Deus, e no seu trabalho você pode ser luz. Aleluia. Diga comigo: existe um propósito maior. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, que nós não venhamos nos perder com a fascinação da carne, com aquilo que o mundo tende a nos dar. Sabe, meu irmão, eu conheci certa vez uma pessoa que a oração dela era para que Deus promovesse ela. E a oração era que ela ganhasse salários maiores, que ela ganhasse cargos melhores. E ela trabalhava num ramo de vendas, e a nossa oração juntamente com ela era isso também. Mas sabe o que aconteceu? Passando-se os dias, as promoções começaram a chegar. E esse rapaz, que era um amigo meu de infância, ele começou a cada vez mais gastar tempo com trabalho, tempo com trabalho, tempo com trabalho, tempo com trabalho. E chegou uma hora que ele só tinha tempo com trabalho e ele não tinha tempo para Deus. Ele começou a amar tanto, querido, e buscar tanto o ganhar mais, o ter promoções, o ganhar mais e o ter promoções, que ele começou a amar mais o propósito de ser bem sucedido no seu trabalho do que o propósito de agradar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, irmão, Deus quer que você ganhe mais, Deus quer que você seja promovido em todos os lugares, mas Deus não quer que você nunca perca o propósito do seu coração. E aí está um porquê muitas coisas não têm acontecido na nossa vida. Às vezes, meu irmão, muitas coisas não têm acontecido porque Deus está nos livrando, porque Ele sabe que se determinadas coisas acontecerem, nós, pela nossa imaturidade, nós vamos escolher as coisas do mundo e deixar de lado as coisas de Deus. É por isso que Paulo, digo eu Paulo, mas a Bíblia não diz, o escritor do livro de Hebreus, quando ele está falando ali no capítulo 5, 6, naquele inteirinho, ele começa a falar sobre um crescimento, e ele diz: eu oro para que vocês não sejam como meninos recém-nascidos, levados de um lado ao outro por qualquer vento de doutrina. Ele diz: eu queria comunicar a vocês um alimento sólido e algo novo, mas é necessário que eu vos apresente novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele diz assim em Hebreus 6. Ele falou: eu quero te dar mais, eu quero apresentar coisas maiores, mas porque você não está crescendo, você precisa ficar no raso. Meu irmão, criança pequena não nada em piscina olímpica, criança pequena nada em piscininha rasinha. Quanto mais nós nos amadurecermos no nosso coração, quanto mais nós amadurecemos nas convicções, no propósito que está firmado dentro de nós, mais Deus vai nos levar a lugares mais fundos, e a lugares maiores, e a lugares melhores. Aleluia. Compreendendo o propósito. Mas quando nós falamos sobre propósito, nós começamos a entender e podemos cair numa mão que às vezes é complicada, porque se nós falamos de propósito, logo nós vamos falar também de ministérios. Mas, meu irmão, ministério não tem muito a ver quando nós falamos sobre o propósito de Deus para com a nossa vida quanto a cristão.
Porque quem aqui já foi no médico alguma vez? Você já foi no médico alguma vez, sim ou não? Sim. Glória a Deus, né? Porque se você nasceu, você passou por um médico ou por uma parteira, não é? Então você, pelo menos nisso aí, você foi. E é interessante que uma pessoa que ela está com dor no pé, ela não vai procurar um otorrino. Ela vai procurar uma pessoa que vai cuidar do seu problema no pé. Uma pessoa que ela está com problema no coração, ela não vai procurar, às vezes, uma pessoa que vai mexer com os seus olhos, um oftalmo, porque ele vai atrás de um cardiologista. Quando nós falamos de medicina, nós temos um médico vascular, nós temos um médico ortopedista, nós temos um médico pediatra, mas todos eles são médicos. Independente da sua especialidade, todos eles trabalham para um propósito, que é o quê? Salvar vidas. Todos eles servem ao mesmo propósito, que é o quê? Cuidar de pessoas, independente das suas funcionalidades ou das suas especializações. Quando nós falamos de propósito, irmãos, nós vamos falar de uma vontade de Deus para com a nossa vida, e dentre essa vontade, pode ser que Deus te escolheu para ser um pastor, pode ser que Deus te escolheu para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, ou Deus pode ter te escolhido, querido, para ser aquele que vai limpar o melhor banco do mundo. Amém ou não amém? Mas independente daquilo que Deus nos chamou, isso não vai interferir no primeiro propósito da nossa vida, porque, querido, chamado quanto a ministério só são funcionalidades, o propósito é servir, o propósito é salvar vidas, o propósito é cuidar de pessoas. E nós precisamos entender esse propósito, porque se isso estiver ardendo no nosso coração, você, querido, vai ter expectativas diferentes de tudo que você faz. Você vai olhar para o menino do semáforo com olhos diferentes do que nós temos olhado. Você vai olhar, querido, para a caixa que está te recebendo no supermercado com olhos diferentes. Eu tive, meu irmão, desde sempre muita timidez. Como muitos já sabem, eu nunca vou cansar de falar isso, porque para mim isso é um troféu. Isso é uma vitória e deve inspirar outras pessoas. Meu irmão, eu tinha 2, 3 amigos durante anos na minha vida. Eu nunca pegaria no microfone para falar. Meu irmão, eu tinha vergonha. Eu era a pessoa que você falava assim: oi Leandro, tudo bem? Tudo. E se você não puxasse mais assunto, acabava a nossa conversa ali. E meu irmão, Deus foi começando a tratar no meu coração, mas até esses tempos eu tinha um grande problema, uma grande dificuldade, que era parar pessoas e falar de Jesus para elas. Você fala: Leandro, mas você tinha dificuldade de fazer isso e conseguia pregar? Meu irmão, eu conseguia pregar, conseguia dar aula, conseguia cantar, mas para mim parar uma pessoa e começar a falar de Jesus, meu Deus do céu. E sabe o que aconteceu? Eu comecei ao tempo todo, querido, renovar a minha mente, dizer: eu sirvo a um propósito diferente, se eu não parar no supermercado e não falar de Jesus, o propósito no supermercado não vai se cumprir. Se eu não parar no meu trabalho e falar de Jesus, o propósito não vai se cumprir. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu comecei a pegar uns cartõezinhos da igreja, com os horários de culto e dos jovens. E meu irmão, eu saí determinado da minha casa, que todos os lugares que eu passasse pelo caixa, depois que a mulher ou o homem me cobrasse, eu ia parar, eu ia dar um cartãozinho, olhar nos olhos e falar assim: ó, Jesus te ama, tem um propósito para você, e se você quiser conhecer desse propósito, você pode ir nesse endereço, que nós vamos crescer juntos. Meu irmão, como foi difícil fazer o primeiro, e minha perna tremia. E aí o segundo, meu irmão, como foi difícil. E aí o terceiro foi começando a ficar mais fácil. E o quarto foi começando a ficar mais fácil. E aí, meu irmão, já fui no Tenda e dei, já fui no Walmart e entreguei, já fui no Barracão, Confiança. E qualquer supermercado que eu vou, loja eu paro para a pessoa que me atendeu, eu passo, faz as coisas e falo assim: ó, tá aqui, você quer mudar de vida, ó, frequenta esse lugar, vai lá ouvir uma palavra que vai te libertar. Ó, se você não quiser ir em igreja, saiba algo, fora da igreja Jesus está te amando mesmo assim. E se você quiser, entrega o seu coração para Ele a qualquer momento. Existe um propósito maior. Mas, meu irmão, se nós formos na expectativa no supermercado de apenas comprar carne, sabe com o que nós vamos sair do mercado? Com carne. Mas se você entrar no supermercado querendo comprar carne e querendo ganhar pessoas para Jesus, sabe como você vai sair do mercado? Com a carne, com pessoas ganhas para Jesus.
Porque existe um propósito que precisa estar cravado no nosso coração. O desejo de agradar a Deus, o desejo de ganhar pessoas, o desejo, querido, de amar mais as pessoas do que as coisas. Quer ter tudo? Quem aqui quer ter tudo? Você quer ter tudo, querido? Você quer ter tudo aquilo que você quer? Deixa eu contar um segredo para você. Ame aquilo que Deus ama e Ele vai te dar tudo. Se Ele olhar para você e Ele ver no seu coração um coração que ama pessoas, Ele vai te dar roupa para você dar para pessoas, Ele vai te dar carros para você dar para as pessoas, Ele vai te dar comida para você dar para as pessoas, Ele vai te dar tempo para você dar para as pessoas, porque Ele sabe, querido, que tudo aquilo que Ele depositar em você vai simplesmente passar por você e vai chegar em outra pessoa. Aleluia. Propósito. Vai comigo para Efésios, capítulo de número 2, verso de número 19. Existe um propósito, existe algo que foi gerado no coração de Deus, e Ele quer, querido, que nós andemos segundo Ele. Aleluia, desejou, segundo Ele sonhou para as nossas vidas. Aleluia. Às vezes as pessoas falam assim: ai, por que eu consegui esse emprego? Querido, Deus quer que você faça diferença no seu emprego. Ah, porque eu estou nessa sala? Deus quer que você faça diferença na sua sala. Ah, porque eu nasci nessa família? Deus quer que você seja a luz da sua família, querido. Aleluia. E lá em Efésios, capítulo de número 2, mas verso de número 19, 2:19. Aleluia. Efésios 2:19 diz assim: assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e vós sois a família de Deus. Quem é a família de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Sabe, irmãos, existe um propósito para as nossas vidas, em agradar a Deus, em amar a Deus, mas existe também um propósito em sermos a família de Deus. E eu não sei, querido, se você entende isso, mas não existe família de uma pessoa só. Quando nós falamos da família de Deus, nós estamos falando de mais de uma pessoa. Nós estamos falando de membros que somados formam um corpo, formam a noiva de Cristo, formam a família de Cristo. Aí muitas pessoas, elas começam com um discurso, e em alguns momentos ele até parece ser atraente e até convincente, mas é um discurso que conduz as pessoas à morte. As pessoas dizem assim: eu não preciso da igreja para ser salva, eu preciso de Deus para ser salvo. Sim, querido, você precisa de Deus para ser salvo, e você não precisa da igreja para ser salvo. Mas sabe o que acontece? É na igreja que você vai andar em família. É na igreja que você vai ser edificado pela vida do seu irmão. É na igreja que nós vamos andar em unidade, e ali o Senhor vai ordenar a bênção. É na igreja que quando você estiver caindo, você vai encontrar um de pé que vai te levantar. É na igreja que quando todos te abandonarem, você vai encontrar um amigo que na angústia vai se tornar um irmão, como Provérbios 17:17 diz. O discurso é até bonito, mas na prática ele não é funcional. Na prática ele é enganoso e ele é mentiroso, querido. Como o Salmo mesmo diz, só existe frutificação quando nós estamos plantados. Não existe uma árvore que dá fruto se ela não estiver plantada, porque ela precisa de um lugar de onde ela vai tirar os seus nutrientes. Ela precisa de um lugar onde ela vai estar firmada, alicerçada, onde ela vai estar protegida. Pode o vento bater, mas ela está firmemente, querido, consolidada em um determinado lugar. É do propósito de Deus que nós andemos em família. Faz parte do propósito de Deus que nós andemos juntos. Nós só vamos, querido, cumprir ao propósito de Deus. E eu digo propósito para você não esquecer disso. Aleluia. Nós só vamos cumprir os sonhos de Deus para a nossa vida se nós amarmos a Deus, mas também se nós andarmos juntos e amarmos os nossos irmãos. Ela produz frutos. A unidade, ela produz coisas. Você pode perguntar para mim: Leandro, teve dias em 2013 que você acordou irritado? Teve. Teve dias em 2013 que você queria sair gritando com todo mundo? Teve. Teve dia que você não acordou com vontade de rir, mas acordou com vontade de chorar? Teve. Alguns dias eu consegui me esforçar sozinho no Senhor, mas outros dias eu precisei da minha esposa.
Outros dias eu precisei dos meus amigos. Outros dias eu precisei estar à igreja e ouvir a palavra de Deus que as pessoas estavam ministrando, para que essa palavra viesse, fortalecesse o meu coração, e assim eu pudesse continuar a caminhada que eu estava tendo em 2013. Aí as pessoas falam assim: por que ir na igreja? Por que andar num lugar que as pessoas são mais falsos do que lá fora? Deixa eu falar para você, querido, a igreja pode ter problema, mas ela nunca vai ser pior do que o mundo lá fora. Não deixe o diabo te enganar com essas mentiras. Aí você fala: mas na igreja lá tem gente que está pior do que você. Querido, glória a Deus, porque tem gente que está pior do que você, porque ela está no lugar certo para ser transformada. E o tempo todo vai ter pessoas piores do que você, porque você está crescendo, e vai chegar uma hora que você vai ajudar as pessoas que estão chegando piores do que você, e elas vão crescer e vão ajudar as outras, e assim nós vamos continuar o ciclo, assim nós vamos avançar rumo ao propósito, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Então, querido, não seja como aqueles dois homens que estavam criticando o trabalho, mas seja como aquele homem que estava com o propósito firmado no coração. Quando ele foi indagado, ele disse: eu estou construindo uma linda catedral. Quando as pessoas te indagarem, quando as circunstâncias te questionarem, querido, olha para o diabo e diga: eu estou construindo uma linda coroa. Eu estou construindo um céu cheio de pessoas. Eu estou construindo uma casa cheia de paz. Eu estou construindo uma família firmada na rocha. Eu estou construindo uma vida de santidade. Eu estou construindo um propósito que Deus estabeleceu desde os séculos e os séculos. Aleluia! E aí você vai ver, querido, que aquela vontade de reclamar, de gritar, ela vai ser dissipada, como uma neblina ela é dissipada quando o vento chega. O propósito vai te fazer permanecer firme quando muitos desistem. Compreender e entender o propósito para a sua vida, querido. Lembrar que você não é mais um. Lembrar que você não é mais um trabalhador, que você não é mais um homem, que você não é mais uma mulher. Lembrar que você é diferente vai fazer com que você torne as pessoas em pessoas diferentes. Não vamos desperdiçar palavras, irmãos. Não vamos desperdiçar tempo. Não vamos desperdiçar oportunidades. Vamos andar segundo o propósito que Deus nos chamou para vivermos nessa terra, que é viver uma vida que agrada o coração do Senhor. Vai comigo para Marcos, capítulo de número 16. Aleluia. Marcos, capítulo de número 16. Aleluia. Não importa, querido, aquilo que você foi chamado para fazer. Não importa o tamanho da expressão daquilo que arde no seu coração. Importa que você esteja andando plenamente em linha com os sonhos e os propósitos de Deus para você. Esses dias eu estava assistindo futebol americano. Quem gosta aqui de futebol americano? Você gosta? E tem um rapazinho lá que ele é chamado de kicker, é o chutador, né? E meu irmão, quando você olha aquele time de futebol americano entrando, meu irmão, parece uma boiada de tanta gente entrando. Eles têm o time de defesa, eles têm o time de ataque, e você vê o time de ataque e defesa o tempo todo jogando, e aquele kicker aí, ele às vezes faz uma participação no jogo, 2 participações, às vezes nem faz participação no jogo. Mas a questão é, querido, que ele precisa ser eficiente e eficaz na participação que ele vai ter. Independente de quantas vezes ele participa, independente da expressão dele, numa final de jogo ou num jogo que está empatado nos últimos segundos, ele acertar ou errar vai determinar a vitória de um time todo. E às vezes, irmãos, muitas das vezes nós temos feito coisas
e nós temos nos comparado com aquilo que outras pessoas estão fazendo, e pelo fato daquilo que nós estamos fazendo ter uma expressão menor do que aquilo que os outros estão fazendo, nós nos achamos inferiores. E Paulo, quando ele vai falar lá aos Coríntios, ele diz assim, que nós somos feitos iguais pelo Senhor, e aqueles membros que aparentam ter menos honra, a esses o Senhor dá muito mais honra, para que eles recebam a mesma honra dos outros demais membros. Sabe, irmão, não importa para aquilo que Deus te chamou, importa que você faça aquilo que Deus te chamou. Aleluia. Porque às vezes aquilo que você foi chamado para fazer, se você não fizer, o Leandro não vai poder fazer. Existem lugares que só você vai entrar, existem pessoas que só você vai cruzar, existem oportunidades que só você vai ter, e a minha fidelidade não vai salvar as pessoas que vão passar por você. A minha fidelidade não vai mudar, querido, a vida das pessoas que às vezes só você vai encontrar com elas. Por isso, seja fiel ao propósito que Deus tem para você. E ele diz assim em Efésios capítulo de número 2, verso de número 10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Para boas... Efésios 2:10. Ah não, Marcos 16, né? Oi, desculpa. Então vamos lá. Marcos 16, eu já estou pulando tudo aqui. Marcos 16:15 diz assim então: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda... E aí o que diz no restante do seu texto? Diz: quem crer e for batizado será... Quem não crê vai ser o quê? Olha que interessante, querido. Diz que a pregação do evangelho vai determinar se uma pessoa vai para o céu ou para o inferno. Quem aqui gostaria de ir para o inferno? Tá louco, pastor? Mas agora, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que seria de você e de mim se aquela pessoa que nos trouxe para Jesus, nos falou de Jesus, ou nos apresentou uma igreja, no momento que ela teve a oportunidade de fazer isso, ela decidisse não fazer isso? Nós iríamos para o inferno. E sabe, irmãos, quantas vezes nós temos oportunidade de estar diante de algumas pessoas e nós falamos assim: ah não, o outro vai vir e vai falar de Jesus para ela. Ah não, o outro vai vir e vai dar um testemunho para ele e para ela. Não, querido, pode ser a oportunidade dela a última que você está tendo. Então, querido, nunca se perca nesse propósito. Deus quer que nós venhamos amar Ele, que nós venhamos andar em família, mas tudo isso para que nós possamos crescer e anunciar as boas novas. Deus não chamou só o pastor para pregar, Deus não chamou só a professora do departamento infantil, porque pregar não é estar num púlpito falando, mas pregar é você anunciar as boas novas com aquilo que você é. Pregar é você estar na academia e você estar falando de Jesus enquanto você está treinando ou passando um treino. Pregar a palavra e anunciar as boas novas é quando você está no trabalho e você vê todo mundo morcegando e não fazendo nada, e você decide honrar o seu patrão e honrar o tempo que você está ali e você trabalha. Pregar, querido, é quando todo mundo está assistindo coisa errada na internet, na televisão, e se preciso você sai da frente do computador e da frente da TV. Pregar é ser luz. Pregar é anunciar as boas novas, falando ou não falando. É isso que nós somos chamados para fazer. É você estar no semáforo, meu irmão, e aí você escolhe dar ou não dinheiro, dar lanche ou não dar lanche. Eu não sei o que você faz no seu semáforo, mas você não pode sair, querido, do semáforo quando uma pessoa fala no seu ouvido sem falar o quanto Jesus ama ela. Você não pode, querido, passar numa oportunidade que uma pessoa vem falar com você e falar o quanto Deus quer mudar a história dela. Aí a pessoa fala assim: ah pastor, mas todo mundo já pregou para ele, todo mundo já falou para ele não quer. Querido, deixa ele decidir que não quer. Mas enquanto houver chance, nós vamos insistir. Enquanto houver chance, nós vamos acreditar. Enquanto houver chance, querido, nós vamos desejar e nós vamos nos esforçar para conseguir mudar a vida das pessoas. Aleluia, diga: eu fui chamado para viver um propósito.
Aleluia. Agora vai comigo para Efésios 2:10, que é o texto que nós iríamos ler. Eu já estava atropelando já. Efésios 2:10. Aí tem muitas pessoas, irmãos, que elas acabam indo para um lado extremo do evangelho. Quantas pessoas eu já encontrei e você ia conversar com elas, elas não jogavam bola. Teve pessoas que eu já fui falar e elas nunca iam no cinema, porque elas não entendiam isso e elas achavam que ir no cinema era pecado e jogar bola era pecado. Sabe, irmão, a questão não é apenas o que você faz, mas é o que você faz onde você está. Você, meu irmão, pode ir no cinema se você for com uma expectativa correta, de passar um tempo com a sua família, legal, mas também de lembrar que no cinema você pode ganhar uma pessoa para Jesus, de que no cinema você pode, querido, ser diferente, e você pode dar um bom testemunho. Às vezes, irmão, você sabia que você nem está pregando, mas o seu testemunho está pregando por você? Quantas pessoas, meu irmão, já aconteceram? Eu me lembro de uma vez que, quando eu liderava adolescentes, e os adolescentes aqui em Bauru, parece que eles têm tempos, estações e lugares, não é? Então a cada tempo eles ficam juntados em determinados lugares. Uma hora é no pé do shopping lá em cima, aí outra hora agora é no shopping Boulevard lá embaixo. E teve uma época que eles ficavam perto do Walmart. E eu, meu irmão, vamos lá, e o Walmart ficando aberto até mais tarde. Na hora que eu entro no corredor assim do Walmart, de repente eu vejo um adolescente que eu conhecia vindo na minha frente com uma garrafa de bebida. Meu irmão, ele parou assim, sem saber o que fazer, porque era eu e ele, não tinha como que ele falar é pro outro, e pro outro não tinha o que ele falar, meu irmão. Eu peguei ele com a garrafa de bebida na mão, e é interessante que ele ficou todo sem jeito, aí devolveu, ele falou: Leandro, eu não quero fazer mais isso, eu vou mudar, tal, e a história se estendeu. Mas olha que interessante, irmãos, eu encontrei ele dessa vez, mas quantas pessoas viram ele fazendo de outras em outros lugares? Aí a pessoa viu você fazendo errado e você nem percebeu. E aí chega lá você um dia, certa vez, e vai falar para ela o quanto Jesus ama ela. E aí ela vira para você e fala assim: é verdade, Jesus deve me amar, né? Ele também deve te amar tanto, porque ele tolera você pegando garrafa de cerveja, de bebida, de uísque e todas as outras coisas no Walmart. Já pensou uma pessoa dando uma dessa para você, querido? Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que as pessoas vão ver, mas na realidade o propósito não está naquilo que as pessoas vão ver apenas. O propósito está naquilo que nós somos. O propósito está naquilo, querido, que você é quando ninguém está olhando. O propósito está nas palavras que saem da sua boca. O propósito está nas atitudes que você tem. E aí Efésios 2:10 diz isso. E ele diz assim, Efésios 2:10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas o quê? Obras, os quais Deus de antemão preparou para quê? O que está escrito na sua Bíblia? Não é fazer de vez em quando, não é quando tem o melhor dia do ano, no feriado de finados, que nós vamos fazer boas obras. É para que nós andássemos nelas. Sabe, irmãos, eu acho que nós, em alguns momentos, em algumas situações, mesmo como crentes, nós precisamos aprender algumas coisas com os espíritas. Nossa, Leandro, como assim? Eles acham que são salvos pelas obras, e por isso eles são intensos nas obras. Aí o crente sabe que não é salvo pelas obras, e sim pela fé, e ele, meu irmão, não quer nem saber dos outros, ele quer mais que os outros se explodam. Não é palavrão falar que se os outros se explodam, não é verdade? Ele não quer saber daquilo que está acontecendo com a vida das pessoas. E Jesus o tempo todo chegava para as pessoas e falava: o que você quer que eu te faça? O que você está precisando? Junta a multidão para que nós possamos dar de comer e beber. E o tempo todo Jesus se preocupando, se compadecendo, movendo de íntima compaixão, porque ele vivia o praticar boas obras. O que é boas obras? O estilo de vida que o cristão foi chamado para viver. O estilo de vida, de práticas dessa palavra. É você, querido, dar ouvidos para aqueles que estão precisando.
é você semear na vida de pessoas, é você não viver uma vida onde você tem apenas para você, mas você tem também para abençoar e dar para os outros. É você abrir mão do seu tempo, muitas vezes para não buscar só os seus próprios interesses, mas para buscar também o interesse de outros. Deus nos chamou, querido, para fazer diferença nessa terra. E se nós nos lembrarmos todos os dias desses propósitos que existem nas nossas vidas, nós vamos andar com uma expectativa diferente. Deus quer subir a expectativa do nosso coração. E Ele vai fazer isso através, querido, da lembrança dos propósitos que existem em nós. Quantas pessoas sonhavam quando eram crianças, passaram a ser adolescentes e adultos se esqueceram? Quantas pessoas lá atrás faziam planos, vontade de pregar a palavra, vontade de anunciar o ano aceitável do Senhor, vontade de orar por pessoas, vontade de fazer a diferença, vontade de ver salvação, e por causa de problema em casa, por causa de problema em igreja, por causa de problema no decorrer da história, desistiram, ficaram tão machucadas, ficaram tão calejadas, e elas não mais seguem com intensidade o propósito que Deus tem estabelecido no coração delas. Deixa eu te falar algo, querido, você pode desistir do propósito de Deus para você, mas Deus nunca vai desistir do propósito dele para você. Até o último segundo, Deus está desejoso que você cumpra com excelência o seu propósito, o seu chamado, tudo aquilo que Ele sonhou para você. Pastor, mas eu nunca vou pregar. Querido, você precisa ser diferente com relação à sua vizinha. Você precisa ser diferente com relação ao seu vizinho. Quando eu digo ser diferente, eles precisam ver que na sua casa habita paz, na sua casa habita amor. E eles não vão falar assim: ih, chegou o crente, a gritaria vai começar. Não. Não uma vida de palavras vazias ou de atitudes superficiais, mas vida de palavras e atitudes cheias daquilo que está dentro do nosso coração, vivendo segundo um propósito. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão começar a ser acrescentadas. E aí você prega o evangelho, e quando você menos esperar, provisão chega para você pregar o evangelho. E aí você está ali e você vê uma família necessitada e você fala: Deus, mas como eu vou tirar dinheiro do meu salário para abençoar essa família? E Deus vem do seu coração correto. Você nem tira dinheiro do seu salário, mas Ele provê dinheiro de outra forma e você abençoa aquela família, porque Deus vê o propósito no seu coração. Querido, que um professor me disse certa vez, ele disse: crente não foi feito para esperar o recurso para fazer coisas, crente foi feito para sonhar. E quando o crente sonha com o propósito correto no seu coração, Deus provê aquilo que precisa para realizar os sonhos e os desejos do coração. Sabe, sonhe rumo a um propósito, sonhe, querido, rumo àquilo que a palavra diz ao seu respeito, e provisão vai chegar, ânimo vai chegar, felicidade, paz e tudo aquilo que você precisa para que o propósito venha acontecer e venha a ser realizado. Diga assim: eu sirvo a um propósito. Diga: eu vivo por um propósito. E diga: eu nunca mais vou me esquecer do propósito de Deus para a minha vida. Aleluia.